Boa. Fala aí, marqueteiros e marqueteiras do Brasil. Estamos começando mais um Digitais do Marketing Entrevista. E hoje eu tenho a presença de um cara que está no mercado há muito tempo, tem muita bagagem para trazer para a gente, desde os grandes até pequenos produtos, afiliação. Eu acho que ele já navegou por muitos mares aí também. Camilo Coutinho, muito bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que quando você Você esteja vendo assistindo isso no aí, YouTube? assistindo, né, nossa web audiência. Yuri, né, muito obrigado pelo convite em gravar essa série aí com vocês, fiquei muito feliz. E vamos conversar e vamos bater papo, conversar um pouco sobre o mercado aí. Show de bola. Prazer é nosso em ter você aqui, contribuir, conseguir achar um horário na agenda, que é sempre uma correria pra gente, e vir disponibilizar conteúdo pra galera. Bem, eu acho que eu não sei se é óbvio falar, porque ele tá nessa nicho muito forte agora, que é o nicho de vídeos, apesar de que ele já trabalha com várias outras mídias e canais, mas como ele tá focado nessa, respirando vídeo para cima e para baixo, onde ele vai. Eu trouxe o Camilo hoje para dar umas dicas para a gente de como fazer vídeos melhores, fazer uma coisa que eu também falei para ele que era uma dúvida minha, que eu queria muito ver alguém profissional respondendo, que é como fazer propaganda, como promover um produto, um serviço, sem ser chato, sem ser aquela coisa, Casas Bahia, é só amanhã, ou compra aqui, ou seja, sem deixar explícito pra cara do cara que ele tá vendo um comercial ou que ele tá vendo um vídeo. Eu acho que isso é um assunto que tem muita estratégia, muita dica para ser abordado, e a gente vai falar sobre ele e dar essas dicas também, como o pessoal já sabe, aquelas diquinhas de ouro eu guardo sempre pro final também. Mas vamos começar falando do Camilo primeiro, que eu também quero saber um pouco mais de você, Camilo, a sua história. Como é que é? Você começou já em agência? Você começou como o sobrinho também? Da onde veio a história? Minha história com a internet é muito maluca, né? Quando eu comecei no meu carrinho catando papelão nas agências digitais, né? Mentira, não é nada disso, lógico que Entregando não. aquela correspondência que a gente vê aqui nas big É, corporations, né? eu era responsável, eu catava garrafa igual Chaves e. Não, mentira. Eu venho de uma família de jornalistas, né? Então, meu pai é jornalista, ele foi jornalista do Estadão, da Folha, da Rádio Eldorado. Então, Certo. desde sempre em casa eu tive muita bagagem disso. Minha mãe, publicitária da maior agência na época dela, né? Com todo respeito, mãe, se você estiver assistindo isso, na época dela de Curitiba, né? A Opus Múltipla. Então, ela era tráfego lá, né? Também fez jornalismo e aí numa dessa de jornalista ir para a agência, né, de fazer o briefing, de contratar um jornalista para trazer para vir de São Paulo para falar com a agência vem para São Paulo, o jornalista vai para Curitiba. Meus pais se conheceram e aí fizeram essa coisa maravilhosa que sou eu, né? E aí eu nasci em cima, minha mãe até brinca, né? Eu nasci em cima de uma Xerox da agência de propaganda deles, né? Então, desde pequeno eu sempre tive uma veia muito grande de comunicação. Ótimo, Com que isso, legal. meu pai trabalhou sempre em jornal e ele sempre tinha alguma coisa ligada à rádio, né? Agora a web TV, né? Hoje meu pai é assessor de imprensa, né? E de imagem da escola de samba Vai Vai, né? Que é uma escola de samba bem Sim. famosa aqui de São Paulo. E ele sempre teve isso. Então eu sempre fui trabalhando com ele, né? Então lá Um dos incentivo 13, dentro de casa já, então, né? Desde já tinha dentro molequinho de casa. já É até engraçado porque aprende a ler gibi, porque você precisa ler o mais rápido possível. não, então, nunca teve essa cobrança excessiva para ser o melhor, ou para ler, ou para fazer rápido, mas sempre teve uma liberdade de expressão muito grande. A gente sempre foi Eles te chamado a puxaram um pouquinho saber ou o você que a acha gente queria, que o que você queria, qual que é a opinião dos filhos, né? Então tudo foi sempre muito discutido em família, né? Então a comunicação era muito bacana. Então a gente tinha, lógico, eu lembro eu como moleque tinha acesso a coisas que eu falava, uau, né? Então eu ia em redação de revista, eu ia saber como um jornal era feito, porque meu pai estava trabalhando, né, no jornal, então eu estava lá atrás do jornal, saber como que é feito o Pestap, letra 7, coisas que acho que as pessoas nem sabem o que é hoje. E eu comecei eu tô numa aqui, oi, Pestap, letra 7. Não, são coisas assim que eu trabalhei numa época que não tinha computador, então é uma coisa muito maluca.
E muito legal, porque meus trabalhos do colégio, né, aquele trabalho, faça um jornalzinho da sua turma, faça um negócio das suas últimas férias, era sempre trabalhos, assim, super profissionais, quase, porque eu não ia na papelaria, eu não ficava no colégio, eu ficava na agência do meu pai, né, ou no jornal quando eu ia com ele. Então, o material que eu tinha era o material que ele usava no Estadão, o fotógrafo que me ajudava a escolher as fotos era o fotógrafo que ele trabalhava para ele, né? Então, isso tudo veio trazendo essa força matriz. Eu tô falando tudo isso porque vai fazer sentido lá na frente, tá? Eu Então não tô eles não te enrolando. empurraram, mas querendo ou não, eles deixaram você num ambiente onde a influência era direta e quase que única disso, né? Total, total, total. Confluência total. Eu lembro que, assim, de escrever, assim, coisas, tipo, por exemplo, hoje eu vi um fax. Olha, ganhei um manual de um PABX, que legal, sabe? E aí eu falo assim, a galera, eu mexo no Snapchat, eu mexo no Instagram, eu sou nerd. Eu falo, cara, eu acho que você precisa repensar um pouco o que é o O termo conceito de nerd, nerd, porque é. eu lembro quando a gente, assim, a grande briga não era ter um iPhone, era ter uma agenda eletrônica Cássio, sabe? Eu dou Palm. aula Nossa, e o às vezes Palm era só coisa de empresário na minha época. o Palme é só empresário, imagina, nem. Mas eu lembro, eu dou aula, né? E às vezes eu falo assim, poxa, existem ferramentas que a gente usava até para se divertir, né? Como por exemplo o Tamagotchi, né? O bichinho Nossa, virtual. E aí eu velho vejo Tamagotchi. várias pessoas abrindo os olhos e tipo, que é isso? O que é Tamagotchi? É de comer? Eu falo, não. Incrível a pessoa não ter ouvido falar, né? Passa tão rápido a tecnologia que a gente Não, é se maluco. sente dinossauro mesmo, às vezes. Sim. E aí que começou esse trabalho. Eu sempre comecei com meu pai, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Eu sempre tive uma boa habilidade, assim, para autodidata, para aprender as coisas de fazer. Eu sempre fui muito Uhum. curioso, muito curioso. Então, como é que faz isso aqui? Como é que e vou atrás. E aí comecei meu primeiro trabalho, lógico, ajudando meus pais como office boy, mas sempre indo entregar as coisas em lugares mais legais do que outros office boys, né? Então eu ia na redação do Estadão, eu ia numa gráfica, né? Então eu lembro quando chegou o primeiro 386 na agência, né? Quando a gente Nossa. usava o print master para fazer anúncio, anúncio, fazer pôster e tudo mais, né? O texto, quem tinha grana já tinha uma máquina de escrever elétrica, mas quem tinha muita grana tinha WordStar, né? Então, Sim. assim, eu nasci nesse meio. Não tem como negar e como falar e agradecer essa bagagem dos meus pais, porque é exatamente isso que veio construindo essa minha curiosidade, essa coisa de sempre querer mais, sempre ir além, né? E aí eu Sim. consegui um trabalho para trabalhar um trabalho junto com meu pai lá no jornal para começar a fazer as primeiras artes, né? Meu pai sempre escreve muito bem, maravilhosamente bem, é jornalista, mas sempre faltava um complemento. Eu falei, poxa, eu posso fazer essa tabelinha com meu pai. Comecei a estudar diagramação, comecei a estudar design por conta própria, ainda moleque no colégio, e comecei a fazer coisas. De repente, quando eu vi, tinha uma vaga lá pro jornal que meu pai trabalhava. Eu falei, eu vou entrar e, né, sem ele saber e tudo mais, de repente, vou trabalhar com você, pai. Eu falei, como assim? E aí eu tava lá com ele. E dentro dessas coisas, é até bem bacana para quem hoje busca assim, putz, qual que é o melhor landing page, qual que é um wireframe do site. Se você buscar um pouco mais para trás, você vai ver que isso nada mais é do que a diagramação. Né, uma boa diagramação de uma revista, uma boa diagramação de um jornal, né? Então, você tinha que levar a leitura do leitor, né, do jornal para o anúncio, ou para a próxima matéria, ou assim por diante. Né? E assim eu fui, tanto na parte impressa, passei por diversas empresas de gigantografia, onde eu fazia aqueles banners em penas e tudo mais, aqui em São Paulo, até que o Kassab, né, o prefeito, vetou a mídia exterior aqui em São Paulo, e aí a empresa que eu trabalhava, lógico, faliu, A né? lei de Então, poluição visual, não foi? a lei de poluição visual, que não pode mais ter banner, outdoor, nada Certo. aqui. E eu trabalhava nessa empresa e aí O cara praticamente ele fechou o negócio de vocês. falou, putz, e aí, agora? O que fazer? Mas como eu sempre já estava muito antenado, eu estava começando a escutar sobre um negócio chamado internet, né? Então eu já, naquela época ainda, eu trabalhava já muito eu fui certificado macromídia, né? Então Grande macromídia. macromídia. Ele fala, cara, o que é macromídia, né? Então hoje, Aldus PageMaker, eu usava o Aldus PageMaker no jornal.
Quark. Então hoje essas coisas que ninguém mais fala assim, cara, o que é isso? Para que você utiliza, né? E aí quando eu fui numa das certificações da Macromedia, eles falaram, ó, a gente está lançando uma coisa muito legal aí, porque na época você tinha o Director. O Director era um programa para você fazer DVD, para você fazer entradinha de DVD, fazer o seu CD card, que estava na época, que era um cartão em formato de CD que você entregava para as pessoas. Era muito, muito bacana. Então eu estava fazendo minha especialização em Director e falei assim, ó, tem um negócio bem legal que está vindo aí, que além do freehand, é o Flash. É bem legal, vai vir aí, dá para você fazer DVD legal, e tem uma coisa nova que você pode mexer aí, que é a internet, que dá para você colocar também isso lá. Vamos lá, né, estamos aqui mesmo, né, eu já estava fazendo a certificação toda, e aí que eu comecei a trabalhar com Flash e tudo mais, só que era muito complicado. Na minha cabeça não conseguia entender ActionScript, entender tudo isso, e aí eu juntei uma grana e fui fazer lógica de programação na Impacta, que é uma escola de negócios. Você não conseguia compreender script, aí você parou, pensou e falou assim, deixa eu ver, a parte que eu sou pior é desenvolvimento, vou fazer o curso de desenvolvimento. Vou fazer o curso de lógica. Aí eu falei, meu, que retardado, né? Porque eu já mexia com arte, já mexia com design, né? E eu já vendia minha arte por aí, né? Pra revista, jornal, fazia tudo isso. Eu falei, meu, o que eu vou fazer com isso, né? Pra trabalhar, como que eu vou ir além, né? Então eu já, olhando isso pra frente, falei, meu, esse negócio de livro, de gigantografia não vai dar certo, isso aqui daqui a pouco vai explodir e não vai ter lugar. Então comecei a estudar outras coisas. E aí eu comecei a estudar por conta, e no YouTube não existia naquela época, né? A gente buscava male no KD, né? A galera acha que o YouTube tá aí faz anos, mas o YouTube é relativamente novo. Mesmo pra galera que já tá na internet faz tempo, é uma coisa assim que. Sim. É esse negócio que você falou, né? Na internet tudo passa tão rápido e tal, que quando uma coisa tá aqui há 1, 2 anos, a gente fala, nossa, tá aqui faz milhares de anos. Não, por exemplo, o YouTube tem 10 anos. Você fala assim, caraca, 10 anos, né? Tipo, o Ayrton Senna não conheceu o YouTube. O Ayrton Senna não conheceu a internet. Aí você fala assim, caraca, meu, sou muito velho, né? É muito maluco isso, né? E aí eu comecei a ir atrás, meu. Aí eu falei, putz, quer saber? Vamos lá, vamos embora. E aí eu falei, putz, só pra pôr Flash na internet, eu tenho que saber uma coisa antes, que é HTML. E aí, como vai saber? Né? Aí tinha um negócio chamado front page, né? Que hoje o pessoal que desenvolvimento fala de front page, os caras foi em HTML e foi em front page. faz o sinal da cruz. E aí vem o cara, meu, tem um negócio mais legal que é o Dreamweaver. Aí eu falei, puta, cara, não dá, é difícil e tal. E continuei fazendo essas coisas de tabelas e tudo mais, né? E aí essas coisas foram rodando e foi muito legal, porque eu comecei a pegar alguns freelas de internet, comecei a fazer, e aí comecei a botar mesmo? Web design. Na verdade não chamava web design, chamava webmaster, que era o cara que cuidava tanto do código quanto do design. Era uma posição hoje que eu acho que já nem tem mais. O webmaster, ele cuidava meio que de tudo. É meio o zelador total da sua hospedagem. Então, hospedagem, e-mail. Eu costumo brincar que esse pessoal que faz afiliação, tudo, a maioria deles é webmaster também, porque a galera que normalmente trabalha com afiliação sozinho faz quase que o ciclo inteiro, desde a infra até a ponta do marketing. Então, sim. Hoje, a gente vê essa coisa cíclica que está voltando, que hoje o profissional de internet não dá mais para ele só saber Facebook, ou só saber vídeo, ele precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Sim. O webmaster era mais ou menos isso, assim, né? Foi deixando de existir, foi dividindo isso para webmaster, web design e tudo mais, e aí... E aí vem uma grande vertente, muita coisa vindo para a questão do CSS, né, o não uso de tabelas e tudo mais. E eu fui estudando, continuei, CSS, vamos estudar isso, Photoshop, e já estudando por conta, já comprando livro, aí a importância que eu falo hoje muito do inglês, tá? Então, putz, inglês, quando você... a gente tem uma barreira muito grande com o inglês quando a gente não conhece as possibilidades que o inglês pode abrir, né? Que o idioma inglês pode abrir. Mas depois você começa a fazer 1, 2, 3, eu falo assim para as pessoas, depois que você conversa com o gringo e descobre uma coisa que você só conseguiria se você falasse inglês, aí você fala assim, caramba, esse negócio é importante para mim.
E aí a gente faz isso tudo, né? E comigo foi mais ou menos assim, né? Eu sempre estudei, eu sempre gostei bastante, né? Eu sou músico, então, né? Agora não tenho muito tempo, mas eu já tive banda, já toquei e tudo mais, então tinha muita música em inglês, isso me ajudou bastante. E aí eu comecei a trazer os livros lá de fora, né? Putz, vamos num sebo, né? Vamos aqui, vamos ali, pede para um amigo do meu pai trazer, pede para alguém fazer. E todo mundo falava assim, poxa, meu, mas o que é esse tal de CSS? O que é HTML? Putz, você virou nerd, você virou programador. E na verdade não, na verdade eu queria entender o todo, porque eu acreditava e acredito que é importante você ter visão geral da jogada para você saber onde fazer. Né? Com certeza. Por que eu falei tudo isso da minha construção acadêmica, né? Né? Depois disso fiz faculdade de publicidade e tudo mais, não me agregou muito na questão de marketing. Até contei esses dias na minha fanpage uma passagem bem engraçada, que eu fiz um trabalho uma vez e eu fui entregar para o professor e falei para ele, professor, aqui eu acredito que a gente deve botar toda a nossa verba em duas coisas. Primeiro, TV aberta, para a gente expandir a marca e a marca ficar mais conhecida em vários locais. E segundo, na internet, 70% da verba, para a gente poder pegar exatamente o cara que está ali comprando, exatamente o cara que viu o comercial na hora que ele viu e tudo mais, né? E aí eu levei um grande não, falei assim, ó, o professor falou assim, olha, você tá louco, menino, Foi linchado. vou tirar um ponto da tua média, você não sabe o que você está falando, internet é um negócio que não vem para ficar, que as pessoas não sabem o que estão usando, é um universo virtual, ninguém tem dinheiro, ninguém vai pagar por lá, todo mundo tem medo de botar o cartão de crédito lá, não é um lugar seguro, blá, 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 blá. E é engraçado, né? Eu até hoje, de vez em quando, encontro o professor, eu falo, pô, professor, tá fogo esse negócio de internet, hein? Acho que vai Uma pegar, hein? zoadinha de leve, né? Eu não sei até É, quando isso daí vir, hein, professor? Tá mas complicado. eu acho que vai pegar, eu acho que pode ser uma coisa legal. E daí de freela, então, web designer, webmaster, digamos assim, né? Fazendo de ponta a ponta, construindo sitezinhos, que eu acho que todo mundo já vendeu site alguma vez na vida também. Sim, É, você começou a ir para um lado mais verticalizado de agência. sim. Aí como é que foi, né? Dentro de tudo que eu fui estudando, antes de entrar na faculdade e tudo mais, eu estava no jornal trabalhando, depois fui passei por gigantografia. Quando eu comecei a ver essa coisa de internet, eu falei, pô, preciso ir além. E aí vem a coisa de você que botar na tua cabeça e falar, meu, preciso ir além, preciso ir além, preciso ir além. E aí eu arranjei dois empregos, olha que loucura. Arranjei de manhã um emprego Dois empregos ao numa mesmo das. tempo? Ao mesmo tempo. Eu trabalhava de manhã num lugar, à tarde no outro. De manhã eu fazia Nossa. estampas para C&A e Renner, jovem adulto, bebê. Eu cuidava só da linha masculina, né? Não Aham. estudei moda, não estudei nada, mas é combinação de cor, design, é coisa simples assim. Então, não coisa simples, mas para mim era simples porque eu já tinha essa bagagem de como estudar as Pressuposto. pessoas, de como entender a vertente e tudo mais. Então eu passei lá uns bons anos construindo isso e à tarde eu trabalhava numa empresa de otimização, até hoje ela existe, na verdade de processos, ela chama Lean Institute, e eu trabalhava lá para fazer um novo site, fazer as peças de marketing, fazer tanto a parte de web quanto a parte offline, né, que a gente chama hoje. E foi muito bacana, era uma loucura, lógico, era uma doideira, e nessa maluquice apareceu uma vaga para o submarino, para B2W. E eu falei assim, pô, por que não, né? Lá eu tava pedindo uma série de No coisas, tava grupo, né? pedindo. Eu tava lá, era lá em Osasco, eu falei, pô, bem, Osasco, já vai Essa é a ter parte gente com ruim. preconceito que não vai querer ir, porque é uma cidade vizinha aqui de São Paulo colada, né? Então, vamos tentar, o mínimo que eu tenho ou não, né? Então peguei tudo aquilo que eu aprendi nos anos, botei numa pasta preta e fui lá levar, né? Besteira, é tudo digital que eu fiz, imprimi meus trabalhos, botei numa pasta e levei lá como portfólio, né? Eu acho que a diretora já falou assim, cara, esse cara é louco, tipo, é Esse cara digital, me dá teu currículo, tá né? online pegando aqui. Mas acho que foi o diferencial porque eu entrei na vaga,
foi muito bacana, fiquei mega feliz, fiquei bons anos lá, né, no Submarino, Do levantei quê? De o designer? Submarino, eu comecei como assistente de arte, né, eu falo até como assistente de botão, né, então, por exemplo, O cara a que fica primeira, redimensionando o banner pra eles. redimensionando banner, redimensionando botão, então a primeira coisa, precisa refazer os botões aqui, refazer a arte, né, na cor do Submarino, naquele Para quem azul, não então aquele, sabe, quando é um negócio desse a nível submarino, a gente está falando de 500, 1.200 não, botões eu de sei de arte cor, de 30 por 300 30. 365 botões, um botão para cada dia do ano. Então, e eles tinham o seu hover na época, né? Então eu não tinha a graça hoje do CSS que eu boto um número lá e acabou. Então eu fazia o botão azul, o botão amarelo e o botão cinza, né? O botão Nossa, inativo, o botão ativo e o botão desativado, né? nossa, que Eu falava assim, delícia. cara, mas vamos lá. E fui fazendo, fui fazendo. Foi muito bacana, né? Lá eu conheci grandes amigos, pessoas profissionais que eu levo, né, para a vida toda, profissionais do mercado, assim. Então tem muita gente que eu conheço 10 anos e fala assim, caramba, de onde vocês conhecem? Ah, da época da B2W, da época disso, tudo mais, né? E aí na época surgiu também, foi na época da fusão Submarino e Americanas, né? Então eu também fiz parte, né, dessa fusão e na época fui responsável pelo layout da Americanas Viagens e Shoptime Viagens. Então você imagina o que é ser você criar esse conteúdo, né? Então, cara, eu imagino assim a mesma parecido com o orgulho e a atenção do cara que criou o layout do UOL ou do G1, entendeu? Você tem que fazer um negócio que funciona porque não dá para você remendar depois, né? Então tinha uma série de coisas que a gente foi trabalhando junto, tinha uma equipe para poder me auxiliar isso, né? Eu já tinha trazido, eu já tinha subido de cargo, já tinha trazido assistentes para me ajudar com isso, né? A gente era dividido lá em 3 principais plataformas, né? Então era criação e marketing, que era a minha área que eu encabeçava, SEO links patrocinados, que era a área que até Denis Casita encabeçava, e a área de produtos, que fazia o Face não Face de Facebook, tá? Eu tive Mas fazia a interface com os produtos, né? O que está vendendo de pacote, o que não tá, que era a Nádia, né? Tudo isso gerido pela Maíra Barcelos, que era a nossa diretora. Você chegou a conhecer o Célio Bitran nessa época? Um grande amigo meu, trabalhou comigo, ele era ex-B2W também, fez Americanas. Cara, eu Ali acho, foi a equipe dos assim, cafés, não lembro o andar que ele ficava agora. de nome eu conheço, mas eram milhares de pessoas. Ah, E a gente sim. ficava especificamente no Viagens, né? Que era uma Ah, outra empresa totalmente diferente, né? não, Então a gente, ele pô, conhecia todo o pessoal lá, o Mamão. nunca foi lá B2W. Os caras faziam guerrinha de Smurf entre os andares, pra vocês terem ideia Não, de como é grande o negócio. eu vou falar, não, era tudo organizado, não tinha isso, não. Mentira. Não, Glória a tinha Deus. uma diversão, cara. O mais legal, né, hoje como consultor, o que eu mais sinto falta, eu acho que é importante falar, assim, que nem o pessoal, eu quero ter a liberdade, quero ter a vida, não sei o quê. Trabalhar em Mas casa, trabalhar em casa. Cara, mas não tem uma coisa, assim, o que me deixa mais feliz quando eu faço uma consultoria dentro de uma empresa e eu preciso ficar lá, porque esse dia a dia com as pessoas, almoçar com legal. pessoas, é muito bacana e é muito construtivo, né? Você ensina e aprende muito, muito mesmo. Época de agência você constrói não só amizades mesmo, como Sim, sim, relacionamentos e tudo comerciais mais. com Ah, todo mundo pro resto da vida, clientes que sim. vão ao redor. E é um trabalho meio solitário, querendo ou não, esse de seja o que for, como programador, consultor digital, Tá, freelancer, o sim. cara que trabalha em equipe. Consultor, afiliado, o cara que trabalha em casa, ou que trabalha no escritório, ou que trabalha no coworking, você precisa ter pessoas, né? Então, vira e mexe, eu toda semana, né, eu dou aula, né, eu Uhum. tenho reunião com os meus sócios dos meus projetos, e eu faço as consultorias em empresas e eu vou nas empresas, né? Eu tinha um escritório, mas o que acontece? Os clientes não querem ir no escritório. Aí eu simplesmente falei, poxa, peraí, por que eu vou pagar um aluguel Eu se não ninguém vou com o vai? escritório também porque eu acho um perco de dinheiro, mas, por exemplo, eu tenho a Regus, que é aquela share office que tem pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, o dia que eu tô me sentindo vagabundo, alguma coisa, eu vou para lá, eu sento do lado de um monte de gente que tá trabalhando, eu falo, ó, agora eu tenho que trabalhar. Não, eu acho que o mais importante é essa coisa, né, se você é seu líder, quem te motiva?
Sim. Eu acho que é mais do que isso, né? Então, quando você fica no dia a dia, você, por mais você pode ter assim o melhor PNL, a melhor neurolinguística, o melhor coaching do mundo, vai ter um dia que você vai acordar mal, vai ter um dia que você vai Sim, acordar na todo mundo. bad, né? Então, você precisa ter isso e nada melhor que pessoas, né, para O conversar, ser para o você. produto do meio, né? Exato. E aí, depois do lado do submarino Americanas, eu fui pro Shop, passei ali um tempinho construindo as coisas pro Shoptime. Foi aí que Certo. começou ainda com vídeos. E, cara, eu acho assim, das empresas que eu trabalhei, a única empresa que eu voltaria com certeza é pro Shoptime, pra TV. Porque Para infocomercial? é infocomerciais. Mas Certo. a gente fazia um modelo diferente, por exemplo, de viagens. Não tem como eu pegar assim, olha aqui, você pode viajar para. Sim, Tipo, ficar não mostrando foto do existe. Caribe, né? Na Cara, é a tela. coisa mais chata do mundo, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia diferente, a gente contava experiências sobre o local, então falava, olha, você tá querendo suas férias? Então, poxa, vamos lá agora, vamos para as férias para a gente poder fazer não sei o quê, sabe? Fazia coisas, montava programas e montava coisas bem legais. Então, buscava outros caminhos para poder vender pacote, E você estava cruzeiro. fazendo mais ou menos o que ali? Diretor de arte, diretor da gravação, ou um pouco de É, tudo também? Não, ali eu tinha dois papéis fundamentais. Primeiro, era como roteirista do negócio, né? Certo. Então, fazer o roteiro, o que, as pessoas vão falar, o que, que elas vão colocar, e diretor de arte para manter a linguagem, a mesma linguagem do site. Então aí eu começava, eu sentava o pessoal na ilha de edição e falava, vamos pôr um insert aqui, vamos pôr uma vinheta, qual que é o nosso áudio, o que está colocando? Poxa, a menina vai falar de Buenos Aires, vamos pôr um tango, né? Então foi muito bacana. Então, mas com Isso deu. diretor de arte você entrava em tudo até, né? Na edição, na pós, na pré, como roteirista na hora É, da gravação. cara, é assim, tem uma onda muito forte no mundo, que é assim, você precisa aprender a programar ao menos em uma linguagem, né, para você exercitar seu cérebro e tudo mais. Eu Sim. acredito também que, assim, não sou tão forte adepto disso, mas eu acredito que você precisa ter noções de design básicas para você poder ser uma pessoa mais feliz, né, para você fazer um Tem slide coisas que eu bacana, nunca entendi muito. Eu digo não só design e programação, mas eu vou ser mais genérico. Eu vou falar, por exemplo, assim, acho que design pode usar a mesma palavra, porque seria uma coisa bem genérica para a gente aprender cores, etc., na escola. Agora, da programação, o que eu trago sempre, que eu acho que deveria ser ensino fundamental, seria a lógica, que é o que a programação Sim, ensina. que foi o Pensamento que eu fui lógico, procurar, né? estrutura de lógica. Tem muita gente que às vezes vê que passa batido. Isso é coisa que um Uhum. fluxograma, eu acho que todo mundo deveria saber o que é e como ler, pelo menos. É, como fazer, né? Porque Desculpa, eu é uma tô. coisa tão simples, porque a nossa vida é feita de lógica, de processo, então, poxa, Sim, deveria ser uma matéria fundamental, né? não, não só isso. Por exemplo, eu tava vendo assim, tem coisas que dá para você estudar e você não precisa fazer uma nova faculdade, fazer novas coisas, né? E design Com é uma certeza. dessas. Você não precisa ser assim o top do design, né? Então eu tava procurando um livro aqui, mas não achei. Provavelmente eu devo ter emprestado ele, porque eu sempre empresto para amigos, para pessoas que estão aí. Eu até já cheguei a comprar uns dois, três desses. Ah, tá aqui. Achei. Deixa eu Tá fazer meu aqui. calo Esse aqui. é um livro que eu acho assim, que você tem que ter, tá? Você tem que já trabalhar. Diga, adoro Esse recomendação livro de aqui, livro. ó, Design para quem não é designer, tá? Então, por exemplo, esse é um livro Legal o difícil título. de perder o preconceito, tá? Eu acho que a primeira coisa, uma coisa que eu não tenho, e agradeço muito meus pais, é preconceito. Então, é, cara, fala que você não sabe. Faz um curso iniciante, faz um curso primeiros passos. Eu já aprendi várias coisas muito legais fazendo o curso e por começar, tá? Esse livro é da Robin Williams, é uma mulher, tá? Deixa eu deixar aqui. E é da Robin Williams, é um livro bem legal porque ele te dá as noções básicas de design. Então ele vai te falar sobre agrupamento, né, sobre alinhamento, ele vai te falar sobre peso de fonte, sobre fonte serifada, não serifada. E você fala assim, caraca,
te abre um mundo imenso para você. E acho que é uma coisa que você falou ali atrás, um pouquinho no começo, que é esse negócio de saber um pouco de cada área, ele ajuda em qualquer coisa que você for fazer. Sendo Sim, você vai trabalhar numa agência com uma porrada de gente que cada um faz o seu negocinho, ou se você é um exato. super-homem que faz tudo sozinho, ou que precisa ter uma equipe que faz o outsourcing. Você precisa saber para saber comunicar, para saber falar com uma pessoa. Por exemplo, eu sou um cara que eu fui formado em desenvolvimento e tudo mais, então eu programei muito tempo, codifiquei. Então, hoje quando eu sento para passar um escopo de uma ferramenta, um plugin que eu quero desenvolver para minhas funções de marketing, de SEO, eu falo com um cara tranquilamente, com o desenvolvedor. É a mesma coisa se você já tem uma noção de design, você pode saber falar, olha, faz um gradiente aqui, faz uma coisa ali, deixa essa coisa mais alinhada, você não vai ficar... Gradiente não, pelo amor de Deus. Coloca arquiteto para cá, coloca... Gradiente não? Você quer matar um designer, você fala para ele, cara, põe um gradiente aqui, por favor. Eu odeio isso, porque é muito difícil. Olha, e olha que os designers que eu trabalhei usavam muito isso, viu, Camilo? Agora que você falou, eu lembrei. Então, não, mas tem uma diferença entre gradiente e sombreamento. Por favor. O sombreamento, eu tô no mesmo tom. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha camisa vermelha, ela tem um tom diferente. Então, vem para a luz, ela tá um vermelho mais claro, até aqui onde ela vai um vermelho mais escuro. Também é um gradiente tecnicamente, mas é uma sombra que eu tô construindo. Também. Não é um vermelho claro para um vermelho escuro? Sim, então, mas ele é um sombreamento, se eu falar em artes plásticas. Porque você está usando a mesma tonalidade, mesma paleta, é isso? Exatamente. Aí a gente vai pro tom sur tom e uma série de coisas aí. A gente deixa esse para a próxima entrevista que a gente fala de design. Senão aqui a gente vai ficar a noite inteira falando. Mas, então, aí foi que eu comecei. E foi muito bacana, foi legal. E aí eu saí de lá e fui pro Buscapé para encabeçar a área de SEO, né? Então o pessoal tava de SEO e começar já alguma coisa com as redes sociais. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, assim, embora mais curta do que eu... Você pegou os anos de glória do Buscapé ou os anos de desespero? A gente ficava ali no Itaim e tal, a gente estava começando a ser vendido. Eu falei, pô, caramba, só entre empresa que vai ser vendida. Que foi a primeira, a segunda, a terceira? Cara, meu, putz, eu não lembro, acho que foi a primeira venda. Foi a primeira venda, porque a gente tava ainda para quem ia ser vendido. Eu lembro que tinha visita dos investidores e tal, uma série de coisas. Até que você viu o Romero de vez em quando, né? Não, o Romero a gente tinha conversa direta. Ele gosta muito de tecnologia, ele gosta muito de SEO, ele estuda pra caramba, o cara sabe de SEO, é muito legal. Né, várias vezes a gente teve reunião e ele contestar, não, mas por que essa estratégia de SEO, se dá para fazer essa ou outra. Assim, e é muito legal isso, é muito legal porque você se cobra, né? Claro, se quer fazer bonito, vai procurar uma estratégia sempre melhor. Sim, nem fazer bonito, você não quer tomar uma comida do chefe, sendo bem claro, né? Pô, o chefe sabe, né, você te contratou e você tá aí, né? Não, mas várias vezes eu falei assim, porra, você tem razão, Romero, você tá certo. Eu acho que a gente tem que falar no momento que a gente não sabe, né? Mas uma coisa que a gente sabia, que todo dia de manhã ele entrava e buscava no Google câmera digital, e se a gente não tivesse na posição, já descia direto pro nosso andar. E aí, gente, o que aconteceu? Vamos criar isso, vamos criar aquilo, vamos fazer assim assado, né? Você estava lá quando o Shopping foi lançado? Quando? Quando o Google Shopping foi lançado? Não, já tinha saído. Não, ainda bem, hein? Senão o seu andar ia pegar fogo aquele dia. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, assim. É muito legal porque tem muita gente. Eu atendi seu concorrente, Usura. Legal. E isso é outra coisa que eu sinto falta, né? Em grandes empresas, você tinha grandes festas, todo mundo se confrontando. Hoje, como consultor, vamos tomar um chopp lá, Yuri? E olha lá ainda, consultor é tudo, puta, não dá. Hoje eu tenho 4, 8 reuniões, né? Cara, muito maluco isso. E aí, eu fui convidado pela Young Rubicon, né, do grupo dos Justos, para assumir Casas Bahia, a parte de links patrocinados. Então, olha a loucura, né? Tipo, de designer para a parte de desenvolvedor. Da parte de desenvolvedor, de criação, vamos criar para televisão para voltar para links patrocinados.
E aí foi muito bacana, assim, eu passei 2 anos tocando Casas Bahia lá com o pessoal da Young Rubicon, foi maravilhoso. Na época, a agência que tocava do grupo, o Nilcon, era a Energy, né, então, muito bacana, a gente trocou muita ideia, o pessoal ainda era meio, assim, era cru em digital, em estratégia e tudo mais, fazia a lição de casa direitinho, mas tinha muita coisa estratégica que dava para crescer, e isso é bom, porque, putz, eu consegui fazer um trabalho bem legal lá de crescimento, de várias coisas, e que me levou, né, que me levou para outros clientes, né, então, Perdigão, Cielo, né, o site da Cielo, até o anterior que está no ar agora, inteiro, eu desenvolvi inteiro, da arte ao código, então você fala assim, caraca, Camilo, tipo, você tá fazendo vídeos, mas como assim, né? Porque é exatamente isso, você não tem que se prender a uma coisa só, né? Acho que o profissional tem que ser, ele é tão bom quanto a velocidade que ele consegue mudar as coisas, né? Então Eu ele adorei consegue. aquele post que você fez, eu acho que foi semana passada, essa semana na sua post sobre o seu produto lá, que você falou mais um tijolinho para minha vida, Sim. para minhas conquistas, que é lançar. E para a galera que está ouvindo, fica a lição aí que, por exemplo, você veja o Camilo, cara que já tinha experiência em muitas áreas, depois de passar por tudo isso, agora lançando uma coisa que ele nunca Nunca fez, fiz, se cara. arriscando, e que com certeza, se já não está sendo, vai ser um sucesso pela o tanto de bagagem que ele trouxe e que ele já está aplicando, imagino, nesse novo desafio dele. Tudo que você Sim. aprendeu de design, que você aprendeu de links, de SEO, agora num produto empacotadinho. Então, o SEO para vídeos, né, é um curso que eu estou tocando junto com o Flávio Raimundo, né, que é meu sócio nesse projeto, e esse sábado que passou a gente fez um evento, né, um encontro ao vivo, né, foi muito bacana, assim, eu trouxe... Eu fiquei sabendo, fiquei louco pra estar lá, cara, o problema é a distância. Depois dessa época eu passei uma época bem grande em agência, né, e aí eu fui mais ou menos o mesmo tempo que eu passei no Submarino, e uns 6 anos. Cara, eu fui pra VML, que era mais uma agência do grupo, só que era o braço digital da Young Rubicon, né? E, cara, lá foi muito legal, eu tive muita experiência, e aí eu fiz tudo isso, planejamento, atendimento, criação, ajudar os caras a fazer tudo isso, e a gente falou, meu, o seu trabalho é o UX, né, o User Experience. O meu trabalho lá dentro era o quê? Amarrar tudo para que fosse vendável, para que a peça tivesse clique, para que eu pudesse capturar isso, capturar aquilo, e aí foi lá O que... X é gigante, né? Pra galera que não sabe, envolve quase que tudo que o cara vai ver, sentir, clicar, mexer no seu site, produto, o que for. E aí para mim foi muito legal porque aí tem lá wireframe, tá? É o Rafit que eu fazia lá no jornal. Uhum. Vamos fazer agora copyright, sabe? Que agora é uma moda. Isso nada mais é do que redação publicitária, né? Isso. Então, e aí você vê e vai falando assim, putz, cara, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Os termos Mas aí, mudam, mas o trabalho é o mesmo. A cara, fonte. mesma coisa, ó. Outro livro, Redação Publicitária, Sedução pela Palavra. Meu, Exato. se você ler isso aqui, você já vai ter noções espetaculares de copyright, né? Então você vai Eu ter acho copyright coisas... uma coisa incrível também. Sim, aí o pessoal fala, mas e o X tem que... Cara, estuda esse cara aqui, ó. Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Don't Make Me Meu, Think. É meu livro de cabeceira. esse livro, para quem quer entrar na internet, para quem quer trabalhar melhor, quem quer Tem que ler. entender, tem que fazer. Tem que ler. Então Esse essas é coisas... manual. essas coisas que a gente fala, essas coisas que né, que eu falo assim, pô, Camilo, você tá falando desde quando você tava no saco do seu pai e tal, mas não é isso. É para explicar que não existe essa coisa de você ficar rico do dia para noite. Não existe você fazer isso tão, né, bombar de uma hora para outra. Né? Então, que nem a gente vendeu SEO para vídeo, a gente fez o evento, vamos fazer o Video Marketing Brasil ano que vem. E é muito engraçado, tem muita gente que fala assim, pô, que legal, cara, eu não sabia que você começou a fazer vídeo agora rápido, né, vi um vídeo seu semana passada, agora você já tá, que legal, como você cresceu rápido, né, tipo, então, meu, já faz 14 anos quase, né, então, não é tão rápido, você precisa ter, é igual um prédio, né, eu costumo dizer em aula que é igual um prédio, você precisa fazer sua base e pensar, pô, eu quero 100 andares, então desce, afunda bastante lá, que é o quê? É ler o livro, conversar com profissionais, entrar em contato, falar no Facebook, para depois você começar a erguer, tá? Construir a base, Só que né? nesse meio, o prédio cai,
Putz, você quis construir um andar mais pro lado. Putz, caiu, volta e constrói de novo, né? E aí o que eu acho que é mais importante para esse mercado digital é a tal da resiliência, né? O quanto você apanha e levanta, né? O próprio Tem que ter. digitais, né? O próprio digitais é a resiliência, um formato que a gente sabe que o modelo, a estratégia é linda, não deu tão certo no primeiro, por problemas de sócios e tudo mais, Uhum. e coisa, e agora a gente está voltando com isso daí. Mas o que o Camilo falou, eu senti que é uma coisa assim também muito cultural que a gente é criado já desde moleque, que é aquela coisa de você não pode falhar, você não pode errar. E isso não existe na nossa área, você tem. Sim. Porque é o cara que só chega, tá no topo e chegou no topo é porque ele falhou muito, porque ele errou muito. E a nossa área, o digital, é aquela parte boa que todo mundo fala comparando com a offline, que a gente tem métrica, a gente tem informação para tudo, e eu acho que justamente por a gente ter métrica e informação para tudo, que a gente tem que errar, para conseguir entender o que é um erro e conseguir ver o que é um acerto. Sim, totalmente. Perfeito. As pessoas ficam com esse medo de fazer as coisas. Então eu vou fazer uma pergunta louca, então. Me fala um erro aí, então. Um projeto que deu errado, que saiu pela culatra, o Camilo desistiu. Cara, vários projetos. Eu posso te elencar aqui, putz. Dá um só pra galera ver uma cagada aí, porque eu adoro isso também. A gente traz o pessoal aqui, o pessoal fica, são gurus. Não, gente, que isso? Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente só errou mais do que vocês, provavelmente, pra estar aqui. Então, fale comigo qualquer coisa, menos guru, assim, de verdade. Todo mundo que me conhece... Conta pra gente um erro, assim, pra também humanizar, já deixar claro que não existe o Camilo perfeito Coutinho. Cara, eu vou te dar 2 erros. Eu vou lembrando os erros, você me corta. Eu tava no Submarino, a gente foi fazer um anúncio em revista, né? Era muito forte. Então quem sabia de impresso? O Camilo tem background de jornal, blá 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 blá. Chama cara, ele lá. Não, depois você põe o pi na edição, mas uma cagada. Não tem outro nome. Não, o bom do vídeo da íntegra é que não precisa editar, que a galera que vê o vídeo vai ver todos os palavrão, as merda mesmo. Eu fui por a URL, né, submarineviagens.com.br. Naquela época a gente usava ainda o www, né, hoje já está se deixando de usar, mas eu botei www.submarineviagens.com.br. Ai, erro de digitação. 4 Ws. Então você fala assim, cara, como é que você coordena uma equipe? Como é que você tá na frente dessa galera e você põe 4 Ws? Meu, não deu. Cagada. Ainda bem que não te chamaram pra fazer o e-mail marketing broadcast do dia e disparar pra basezinha de alguns milhões do Buscapé. Então, mas não, esse foi no Submarino. Mas isso até também tem uma basezinha de alguns milhões, né? Vamos deixar. No digital você conserta. Impresso, cara. Fudeu. Já era. Tomou. Assim, bonito. Não tem o que passou colocar. Pela aprovação, passou por tudo, pelo visto. Passou então, pela aprovação, o pessoal vai, não, o Camilo fez, e vai, o Camilo botou na bunda de todo mundo, né? Mas, cara, são coisas que você faz, né? Que nem outra coisa, a gente fazer outro erro que eu falo assim, que eu sempre dou quando o pessoal fala, vamos fazer local, vamos fazer isso aqui. Cuidado com o regionalismo. Eu uma vez fiz uma campanha onde você ganhava na faixa um negócio. Na faixa. O que acontece? Você, eu não ia abrir, mas você fazia a ida e volta, né? Você fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, e você pagava a ida e a volta era na faixa. Porra, São Paulo estourou de vender, vendeu pra caramba. Rio de Janeiro a gente não fez 10% do que fez São Paulo. Eu falei, tá errado. Né? Primeira coisa que você pensa, puxa, é rixa, carioca com paulista, não é possível, tal. E aí eu fui perguntar para um amigo meu lá do Rio, eu falei, cara, o que você acha de errado aqui? A gente tá fazendo, o meu não vendeu nada. Ele falou, porra, você vai dar de graça? Eu falei, tô dando de graça, tal, pra volta. Pô, eu vou comprar. Eu falei, cara, mas já foi, a gente pôs lá no site, você não viu? Não. Aí eu mandei pra ele lá a promoção, ele falou, eu vi essa promoção aí. Eu falei, então, cara, mas que tá lá, ó, compra aí, dá volta na faixa. Ele falou, cara, então, aqui no Rio, na faixa não quer dizer nada. Pra gente é no Vasco, que é a camisa do Vasco da Gama, que é na faixa. É na faixa.
Então, puta, é uma cagada estratégica, uma cagada de não ver a parte, né, do regionalismo, como as pessoas falam e tudo mais, né, meu? Mas isso eu já, pô, cansei de fazer, Eu né? tive Então, uma engraçada parecida que foi ao contrário, foi um amigo meu de Fortaleza, uma vez que mandou uma campanha para São Paulo usando a palavra putaria. E aí eu falei, que é isso, cara? Não sei o quê, como que você bota a palavra putaria aqui no negócio com a sua marca e tudo mais? E ele falou, o caramba. que tem? Qual que é o problema? Putaria lá é bagunça, é festa, é diversão, Ah, é isso. Falei, caraca, tá certo. Putaria, mas acontece nas melhores famílias. Então, acontece. vamos começar então falando um pouco dos vídeos agora aí, das dicas, das coisas. A minha primeira pergunta naquele tema nosso lá de como fazer uma propaganda e tudo mais. Eu sei que você vai falar já de roteiro também, nesses futuros aí que você tá louco para já começar a divulgar essas coisas. Eu queria fazer uma pergunta que meio que casa as duas. Quando eu estou montando um roteiro lá, eu escrevi a minha historinha, ou vamos dizer assim, eu já tenho pensado o que eu quero gravar. Eu devo encaixar a minha promoção ou minha jabá, o que for, depois desse criativo, ou eu já devo pensar uma coisa assim, eu podia fazer já casando e deixando meio que disfarçado? O grande segredo é você deixar isso o mais fácil, né, o mais difícil da sua audiência perceber. Né? É. Porque a hora que ela perceber que você está falando assim, mas agora eu vou falar para você um produto, ela já desligou. Ela já ligou na cabeça dela, né? Assim, está me vendendo. Bullshit Acabou. on. Então ela já ligou. Então é bem complicado, assim. Funciona bastante esse modelo de você dar o conteúdo e no final fazer a propaganda, Uhum. mas as pessoas também já estão de saco cheio, estão desligando. Ou já consumiram o conteúdo e foram embora, né? Ou já consumiram o conteúdo, ou às vezes o conteúdo não é tão bom, né? Então tem aquela coisa, puxa, que nem eu dei uma palestra no encontro SEO para vídeos. Ela morreu? Será que eu posso dar ela de novo? Será que quem já viu vai ver? Então tem muita coisa que a gente tem que pensar e repensar. Certo. O grande segredo de um roteiro bem feito é quando você consegue passar o teu produto, a tua mensagem ou o teu objetivo dentro da tua história, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado nesse termo história, principalmente essa semana aí que estourou, né, o Dileto Gate, né, que é a história da Dileto, né, não sei se você conhece, Yuri. A Dileto é uma sorveteria premium, né, não é uma sorveteria, ela produz sorvetes de palito premium, e eles criaram um storytelling, né, criaram uma história em cima da marca, que o vô já fazia O sorvete, picolés a antes da massa. Segunda Guerra, e ele pegava frutas do pé do vulcão, e aí misturava com a neve, o gelo da neve, fazia mega bullshit para vender e para as pessoas Só pra comprarem. falar da marca. É mais ou menos o que eu acho que tem um pouco daquela água Voss, né? É da geleira. Cara, quanto que gasta para trazer essa porra Não, dessa água lá da. não, fora que pra galera que não sabe, aqui nos Estados Unidos eles usam muito água de geleira para fazer o tratamento e tudo mais. E você não pode beber essa água de geleira, porque o nível de sais minerais dela é ridiculamente alto. É, Então é não é pode isso que eu ser da falo. água essa As geleira. pessoas estão aí sempre querendo estar, né? Sempre querendo, né? Eu estou bombando, eu sou trending, eu sou early adopter. Cara, mas se amanhã, sei lá, mijo de bode virar bacana, você vai beber? Tipo, né? Acho que tem que tomar esse cuidado. Enfim, e aí esse caso da Dileto, o diretor falou, descobriu e falou, não, a gente botou essa história porque a gente achava que ia vender mais, e vendeu mais mesmo. A gente acredita que se a gente Ele não tivesse assumiu na lata que era bullshit, que eles que era inventaram? bullshit, sim. E tem uma foto lá na Nossa. Dileto com o vô dele num caminhãozinho onde ele vendia os diletos, né, naquela época. Tudo mentira. Ele não foi para a Segunda Guerra, ele era um jardineiro de casas de alto padrão em São Paulo, e aquele era o carrinho que ele usava para levar as coisas de jardinagem para cima e para baixo. Né? Claro, isso não chega ao broadcast, né? Não chega a muita gente, mas,
cara, até que ponto isso é legal para sua marca? Até que ponto isso risca a sua marca, né? A gente teve aí o caso da cerveja Brahma, né? Não sei se vocês lembram, na Copa, ela falou que lançou uma edição limitada, né, limitada de 300 milhões, feita de lúpulo, cevada, que foi plantado lá na Granja Comari, onde a seleção ficou treinando. E aí a galera, a internet não perdoa, né? O que a galera fez? Vou lá no Google Maps, vou ver onde tá. Cara, não tô vendo nenhuma plantação, não tô vendo espaço para plantação. Os caras plantaram aonde? Então, eu acho que a gente tem que tomar um mega cuidado com esse negócio de storytelling. Tira de perna curta, ainda mais online ainda, né? Total. Né, a gente, tem milhões de pessoas. Tem casos simples da Joana e o Bom Negócio, né? Que o Bom Negócio fez uma postagem com uma menina e um cara segurando uma chave. Falando, a Joana acabou de comprar o seu carro aqui no Bom Negócio. Aí um cara falou assim, porra, o Bom Negócio é tão bom que a Joana comprou o carro e ainda virou modelo do Stock Fotos, né? Que é um pouco de imagem. Eu achei genial essa também. Não adianta, cara, não se sustenta storytelling. Então o negócio é pensar numa história, numa coisa real, claro, né? E tentar não vender, mas sim oferecer e desmistificar, explicar o seu produto, o seu serviço, né? Sim. Seria a gente, assim, sabe o que acontece? É uma coisa que eu vejo muito hoje e, pelo amor de Deus, eu não sou guru, não sou especialista, é o que você falou, eu só cheguei antes, eu tô antes no mercado, eu tô lendo antes e tudo mais, mas as pessoas querem o segredo da página 320, mas não querem ler o livro todo para entender esse segredo. Sim. Cara, aí que tá o problema, né? Eu leio, consumo os mais diversos tipos de material, né? Então, você vê coisas que você fala assim, será que você tá certo? Será que é isso depois mesmo? de que você tá nessa área há anos, você começa a entender uma coisa que não existe, é o segredo de uma coisa. Que tudo é um conjunto de coisas, é um conjunto de métricas, um conjunto de ações. O segredo pode ser um conjunto, mas o segredo não existe. E pode ser que aquele conjunto não se aplique naquele modelo, naquele nicho, naquele resultado que você está tentando atingir. Sim. O ser humano é um bicho egoísta. Você acha que se tivesse um segredo, o cara ia contar? Com certeza. Eu lembro que lá atrás, tempo de spams fortes mesmo na internet, que o Google ainda não era tão bom e tal, o tanto de coisa que tinha que ranqueava, eu lembro que brigava em algumas SERPs comigo de dicas e segredos para ganhar na Mega Sena. Eu falei, mano, como que alguém acredita que é possível ter um segredo, uma dica para ganhar na porra da Mega Sena e o filho da puta não tá usando o negócio ainda? Claro. Não tem lógica nisso. Mas é o que a galera fala. Quem ganhou mais dinheiro na época da mineração não foi a galera que minerou o ouro. Foi a galera que vendeu a ferramenta pro pessoal que minerava. Então, fica parecido. Se o cara tá falando que vai te dar o segredo, vai te entregar o ouro, mentira. Se ele tá te ensinando a fazer uma vara, você sabe que com essa vara você vai conseguir pescar sozinho depois, porque você sabe que o peixe tá no mar. Agora, se o cara tá te vendendo o peixe que pula para fora da água no seu prato, fique desconfiado. Não, é maluquice, cara. Muito maluco. Eu acho que o segredo, o real, assim, a ferramenta é você sempre se preencher de conteúdo dos mais diversos âmbitos, né? Construir a sua estratégia. Eu faço uma coisa, assim, eu leio tudo de os mais diferentes tipos de conteúdo. Então, por exemplo, eu leio desde GTD até um livro que eu gosto muito de ler aqui para construir postagens para Facebook. GTD, para quem não sabe, a sigla é Get Things Done, que é produtividade, tá? Se você não conhece, eu recomendo muito vocês irem procurar. Inclusive, uma dica aí também que eu vou dar minha, é GTD no Evernote. Eu achei um cara que fez um seriado de, acho que uns 5, 6 vídeos de graça, explicando a metodologia dele, que eu coloquei em prática e pra mim eu mudei algumas coisas, mas tá funcionando muito bem, viu? Bem legal. É o cara que fez o negócio de viagem? Eu não tenho certeza, viu? Talvez seja. Ele foi embaixador da Evernote e tal, o cara é... ele mesmo. A galera já deu esse nickname pro cara, embaixador da Evernote. O cara é pica, meu. O cara é bom, cara, o cara é bom. Mas isso aqui não é um livro técnico, não é nada, meu, é um livro... Veja como se faz, cara. Tem mais de 50 tipos de...
É que de infográficos. Me lembra aquele negócio do Castelo Rá-Tim-Bum, você lembra? Eu vou mostrar para a moçada como fazer. Exato, isso aqui é um grande manual escoteiro, né? E então também não tenho vergonha de querer aprender o que é básico, cara. Então isso aqui, ó, Flávio Raimundo me indicou, falou, cara, compra essa Eu vi ele revista. postando que as dicas ficaram muito boas. Ele falou, cara, compra porque é um livro legal. Sabe, eu podia ter toda a prepotência do mundo e falar, eu dou aula de Facebook, pra que eu vou ler isso, né? Cara, Exato. Eu comprei e li, é muito legal, muito genial, tem muitas dicas legais. Eu acho que é justamente o contrário, é porque você dá aula de Facebook que você tem que ler pra saber falar as merdas que estão acontecendo, que não estão, tá por dentro do assunto também, né? Mas também a gente aprende muito. Então, por exemplo, eu atendo desde uma nutricionista sozinha, que faz a fanpage dela e está batendo 5 mil fãs, até um shopping grande de São Paulo. Né? Eu estou trabalhando agora com uma escola de sorvetes. Então, o que é mais legal da minha profissão não é a coisa de, eu vou... tipo, o mais legal não é, eu vou ficar com o pé na areia, eu vou ficar com o pé na areia nada, eu quero ir pra Disney, cara. Então, tipo, o mais legal é eu atender os clientes. Do lado de casa, 40 minutos aqui, o dia que você quiser ir na Disney aqui, pode dormir em casa. Cara, outubro do ano que vem eu tô aí, final de outubro eu tô aí. Fechado. Pra quem não sabe, a Disney da Flórida aqui que é a famosa, mas a daqui que foi a primeira, tá? A Califórnia. A da Califórnia. Não, mas já tô reservando minha casinha lá em Kissimmee, lá pelo Airbnb. Camilo, eu tenho outra pergunta que eu quero fazer para você. Manda que eu bala. fiquei também assim, super estilo. Eu vejo muito o pessoal do Insta que eu acompanho, que mandam bem pra caramba de vídeo e tal. Eles têm umas features muito legais, né, de captura de lead e tal, que eles, por exemplo, você tem que pôr o vídeo para assistir pôr o e-mail para assistir o vídeo, ou o vídeo vai ser interrompido na metade para você fazer esse pedido, ou no final. Eu tenho a dúvida mais sobre essa modalidade de inserção mesmo do vídeo, porque eu vejo muitas vezes o cara faz um podcast, ou o cara faz um conteúdo normal em vídeo, e eu sempre vejo que a propaganda às vezes muda de lugar. Ou ela tá no comecinho, ou ela tá no final, que nem a gente vê, ou às vezes ele para no meio, dá um break do nada no áudio, no vídeo, e fala, opa, eu queria agradecer aqui os amigos do Colchão Castor, que a gente já tá, o famoso Milton Neves fazia muito do programa dele, né? O segredo é você deixar isso bem claro, né? Então, eu tô fazendo um programa, ele tem patrocinadores, então uma hora ou outra eu vou falar a eles, vou agradecer, vou fazer alguma coisa do tipo. No modelo de internet, eu tomaria muito cuidado com isso. Tá? Eu vejo muito youtubers, muitas pessoas produzindo vídeos, e que a conversão delas é baixar um e-book, é ir para o site, e eles deixam a monetização do vídeo ativada. Aí você põe na balança, o que é melhor? O cara gerar um lead para você e baixar seu e-book, ou você ganhar o 0,0000001 centavo do clique no seu banner, cara? Então, tipo, eu acho que falta um pouco essa coisa, ler o livro inteiro, né? Então não é, me falaram que põe a monetização, eu ganho dinheiro, e aí eu ponho aqui e vai pro meu... Cara, respira. Então a primeira coisa... Mas tem algum estudo também que já fala, ou alguma experiência sua que você já tem de o que funciona melhor, se é começo, meio ou fim, por exemplo? Assim, depende do nicho, mas o que funciona melhor mesmo é essa mudança direta. Por quê? Porque você vai no começo, aí o cara já vai se preparar e pulou. De repente não teve nenhum, opa, legal. E aí o cara continua assistindo e no final tem o vídeo. O pior, assim, é quando você para no meio para pedir o e-mail do cara, para fazer alguma coisa. Assim, quebrando a lógica do pensamento do cara. Sim, né? Então, você tem aí uma maior taxa de ódio, digamos assim. Que raiva, eu tava anotando aqui, fica... Sabe, então é bem... Sim, eu vejo bastante youtuber fazendo isso agora, os caras estão cortando o vídeo no meio... E aí, esse vídeo é sponsor by GoDaddy, que faz isso, aquilo. E aí volta o vídeo onde tava, entendeu? Tipo, bem assim, te pegamos de surpresa, você viu. Não deu tempo de se abandonar, sabe? Não, mas por exemplo, que nem o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, tem o YouTube dele, ele tem um programa... ele faz assim muito legal, entrevista, né, do carro. Né? Ele tem o Não Fale com o Motorista, que ele
No Isso. começo, ele faz uma dancinha, vem uma vinheta. A vinheta já é com o placement do produto, tá? O placement é como as pessoas chamam o merchan, né? Então já mostra o carro que patrocina ele. Ele vai entrevistando as pessoas e nem Uhum. sempre, tá? Uma entrevista ou outra que eu já vi acontecer isso, não são em todas. Ele para e fala: olha, a gente está aqui num carro da nossa patrocinadora tal, que é Não, muito ele tá bacana. fazendo, eu tô fazendo ele todos agora. Então, e aí o convidado fala: pô, bacana esse carro mesmo. E dá para perceber que não é combinado. Porque tem uns que falam assim: meu, legal. E continua o papo, entendeu? É, E no final ele põe a patrocinador do carro e da First Place, que é a patrocinadora do maquinário dele. Então, tipo, sim. cara, é muito legal. Agora Eu ele assisto, tá, nos eu últimos aceito. episódios, ele tá com a Jack, né? Jack, eu até hoje não sei se é Jack Jack Motors, ou né? se é o Jack Motors, eu não sei a Não pronúncia sei ainda. qual que era. Eu já fui atender, já atendi os caras e ainda não sei ao certo. O pessoal fala que é Jack, mas ficou Jack porque é o abrasileirado, né? Então, Ficou Jack porque foi pro Faustão e o Faustão, né? Faustão começou. Então, O Faustão, ó, Jack Motors Jack News. Motors, inesperado. É, E aí então. agora ele tá fazendo isso. No meio do programa dele, ele corta para uma coisa que é tipo assim, é um take panorâmico do carro, e aí a Então, voz dele no fundo, falando do carro e tal. isso é muito legal, porque ele não corta, ele não para. Você tá tomando conteúdo. O que ele faz é o uso Sim, da multicâmera como um recurso visual. Só que legal. dentro dessa multicâmera, ele tem o placement do produto, que ele tá dentro do produto. Então o que ele faz? Ele tá viajando com o cara no carro aqui e ele tem uma segunda câmera. Podia ser qualquer câmera, podia ser qualquer carro. Quando ele tinha o outro carro preto, ele também fazia câmera de fora. Só que a diferença é que não era o patrocinador. Agora com o patrocinador, ele faz uma tomada melhor, faz isso lá. E é muito legal. E você não percebe. Por exemplo, muitas vezes eu só escuto e eu não vejo. Entendeu? O cara não fica martelando. Então é muito legal, né? Eu acho legal porque fica, vamos dizer assim, smooth, eu ia falar, mas fica É, tranquilo essa fica suave. transação, né? Não fica uma coisa, uau, agora é propaganda, né? Eu saí do Exato. programa. É, é uma coisa que você deixa o teu cliente decidir, né? Então, não é uma coisa que de repente a gente está conversando e você vai, interrompe, para tudo e entra uma tela e clica o botão se você quiser, se você não quiser, você espera 10 segundos para continuar a ver. Meu, esquece, tua taxa de rejeição vai lá em cima. Com certeza. Essas até assim do corte seco, eu tentei testar umas coisinhas, eu via que o Wistia muita gente abandonava, ou você consegue ver que o cara no Wistia tem um analytics Uhum. absurdo, ele fast forward, né? Ele puxa o vídeo para frente para sair da propaganda. Mas eu tô Nossa, vendo também que o YouTube tá fazendo isso automaticamente em vídeos longos. Eu não sei se você sim. já reparou, vídeos de, sei lá, acho que mais de uma hora, eles estão colocando outro ads no meio, não só no começo. E no fim Por também exemplo, agora, né? se você pegar, tem alguns de shows de artistas não registrados, eles falam, por exemplo, 3 horas, 4 horas, você tem Uhum. ali umas 4, 5 propagandas. Né? Então eles vão testando e vão colocando. Tem umas que dá para pular, outras que não dá. Então você tá lá no meio, de repente, do show do Paulinho da Viola, escutando lá, e de repente vem: Olá, agora você não pode perder, não pule essa propaganda. Aí você fala: Puta, meu, que Aí, ó, saco, né? tá aí a resposta também para aquela galera que perguntava como o YouTube ia ser monetizado e por que o Google estava gastando milhões para manter um projeto que não traz nada de dinheiro. É, Eles vendem filme, eles têm anúncio de bilhões de canais. sim. Acho que isso pagou o investimento de 2 milhões só, né, que eles fizeram. Acho que foi isso, 2 bi, não foi? No Os mundo, meninos quando eles venderam. no mundo, talvez. No Brasil, com certeza não. Tá? A gente vê agora um esforço muito forte do YouTube em propaganda tradicional, né, em propaganda out of home, né, como que chama tecnicamente isso, que é mobiliário urbano, Uhum. cinema. A gente vê grandes canais como o da Camila Coelho, o Porta dos Fundos e o Iberê Tenório no Manual do Mundo sendo anunciados por aí, pela cidade. Então tá comum. E aí você fala: poxa, caramba, que legal, o YouTube é bacana, o YouTube é legal, né? Pense sempre que é uma empresa que precisa gerar dinheiro. Né? Então, se as pessoas não estão no YouTube, as pessoas não confiam no YouTube, as marcas não confiam no YouTube, e aí as marcas não põem dinheiro, não tem dinheiro para pagar canal. Cada vez que você ganha menos por view, você vai parar de fazer conteúdo, o negócio não vai fechar. Tá? Então, o crescente número de aumento de visualizações
do YouTube é muito legal, mas o último mês o Facebook teve mais views em vídeos do YouTube do que o próprio YouTube. Então, Eu acho que é pelo volume, eu acho que é pelo volume de usuários que o Facebook mantém, porque o YouTube ainda continua sendo a segunda maior fonte de busca e tudo mais, e então eles têm ainda dados de streaming, ainda são os primeiros do mundo, né? Não, de números de acessos, incontestável, tá? Agora, de número de veiculação de propaganda, de dinheiro em caixa para colocar, o Facebook tem batido muito mais. E aí a gente vem chegar os Facebook Ads em vídeos. Posso acreditar assim, porque realmente a base do Face ainda nessa de monetização pode ganhar muito. O que eu acho que ainda vem os anúncios em vídeos que vão chegar para o Facebook, pelo amor de Deus. Né? Aí eu falei isso no podcast que ainda nem entrou, ainda que é com o Felipe, ou talvez tenha entrado quando a gente publicar isso aqui, que a gente falou sobre o Atlas, que foi a nova plataforma de ads. Super estratégia, cara, super estratégia. Vai ser incrível também. Mas, bem, cara, eu tô sentindo que eu tenho muito mais coisa para falar, mas infelizmente a gente chegou já quase perto do marco de 1 hora. Legal. A gente tem que tentar manter essa 1 hora para não deixar o nosso ouvinte, coitado, com 3 horas na frente do computador, no fone de ouvido. Então eu queria abrir só esse espaço para você, Camilo, te agradecer de novo e deixar você agora fazer um pouquinho do seu jabá, falar dos seus projetos, dos seus sites e como que a galera pode te acompanhar, entrar em contato com você. Tá. Yuri Storini, pessoal digitais, né, o pessoal que está aí no back office aí, muito obrigado pelo contato. Eu escrevo no digitais desde da primeira versão, agora voltei na segunda versão. Estou tentando trazer para o digitais um pouco dessa onda fora dos vídeos, porque eu já falo muito de vídeos fora, então eu estou tentando levar sobre outras coisas, né, esse meu artigo mensal lá. Então eu falei sobre o wireframe, vai entrar mais um novo aí em breve, então para que você seja um profissional híbrido mesmo, né? Então, se quiser me achar lá no Digitais Marketing, você consegue ver meus artigos. Veja meus artigos antigos, tem muita coisa legal lá, né? Eu estava até olhando com uma certa nostalgia. E para me achar é super fácil, você, Camilo Coutinho, na maioria das redes sociais, tá? No Facebook também. Tem o meu site, camilocoutinho.com.br, onde de vez em quando eu escrevo ali algumas coisas que eu acho pertinentes, não tanto para o mercado só de marketing digital, mas principalmente para essa coisa que eu falei aqui, né, de quem motiva o líder, quem faz a sua lista de prioridades, sua lista de erros, é permitido errar, né? Eu tenho um texto lá chamado R com Gosto, onde eu falo a importância de você errar e tudo mais. Então, para me achar é super fácil. Tem o curso SEO para vídeos, né? seopravídeos.com.br. Ano que vem a gente vai ter o videomarketingbrasil.com.br. Se você quiser entrar lá, já se cadastrar para receber as coisas, vai ser um evento de 3 dias, tá? Em São Paulo. Espero que você venha no mesmo dia do afiliado, vai ser do Afiliados Brasil. Vai ser eu vou abrir um calendário novo aqui no meu iCal que vai chamar Eventos do Flávio Raimundo. E aí eu vou colocar todos os eventos que o Flávio faz no ano, porque precisa ter já uma agenda só para ele agora, e os eventos que ele é parceiro. Não, e dia 7 de março de 2015, quem estiver aqui em São Paulo, no Brasil, pode participar do segundo encontro SEO para vídeos, vai ser muito bacana. Quem foi, adorou, a gente tentou fazer o melhor possível, mas desconstruindo o formato evento, o formato encontro mesmo. Então ali não tinha palco, não tinha bancada, nada. Vai lá na frente, fala, no mesmo estilo SXSW, onde as pessoas são próximas. Então, várias pessoas falaram comigo no intervalo, falaram com os palestrantes. A gente montou lá um estúdio com chroma key para quem quisesse fazer os vídeos, né? Então, é muito bacana, tá? E a última coisa, gente, não sou guru, não sou especialista, eu acho que isso é um nome que é muito legal, mas que hoje no Brasil ele é visto meio mal. Mas a única coisa que eu acho que é bacana é sempre quando você adiciona alguém no Facebook, eu tenho falado muito isso, eu sei, mas manda uma mensagem. Oi Camilo, eu vi você no Digitais Marketing, eu gostei disso, né? Inicia o papo, né? Porque é a mesma coisa que eu... Adiciona, né? Adiciona, é a mesma coisa que eu encontrar uma menina na Paulista, se ela quiser casar comigo. Peraí, quem é você? Não, peraí, então, tipo,
Antes da gente casar, vamos se conhecer primeiro, né? Manda uma mensagem. Eu falo isso pro pessoal também. Manda uma mensagem. Quem é você também? A gente não é ninguém, a gente não quer só te adicionar e ter lá. A gente quer saber quem é você e construir network de verdade, né? Senão é só número. Às vezes você tem alguma coisa que eu consigo te ajudar, às vezes você pode me ajudar, às vezes eu tenho uma coisa que eu posso contratar a tua empresa, eu não sei. Então já teve alunos que falaram comigo, que me mandam mensagem, que eu contratei trabalho de um deles recentemente, que ele tinha um Aras e eu precisava de um negócio com um cavalo e contratei o trabalho do cara, o cara foi meu consultor no projeto. Melhor trabalhar com os amigos já próximos. É isso aí. Muito bacana. Bem, muito obrigado de novo, Camilo. Você que ouviu a gente aí e tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa comentários aí, deixa as perguntas. Eu e o Camilo nos disponibilizamos a responder isso. A quem sabe voltar, se você achar também que precisa ter mais alguma pauta, alguma coisa que a gente não cobriu, ou algum tema que vocês acham que seria muito legal trazer também o Camilo de volta. Por favor, falem, a gente adoraria de saber. Eu quase não gosto de conversar com o Camilo, foi um papo muito chato aqui, como vocês perceberam. Então, eu queria agradecer novamente meu nome e nome do Digitais. E é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente.